Oi, oi, oi! Qual você acha que deve ser o principal objetivo de uma empresa? Uma empresa pode ter vários objetivos, mas qual deveria ser o principal objetivo de uma empresa? Hoje, se nós entrarmos lá no site de qualquer empresa, nós vamos encontrar lá a missão, visão, valores, e tem uma série de definições, e de novo, não tem certo, não tem errado, mas no fim do dia, o que uma empresa precisa? Na sua opinião, qual deve ser o principal objetivo dentre tantos que uma empresa pode ter? Qual seria o principal objetivo de uma empresa? Qual deve ser o principal objetivo de uma empresa? Na minha opinião e na minha experiência, eu digo que o principal objetivo de uma empresa tem que ser dar lucro. E talvez você que está ouvindo não entenda muito bem, né? Vou tentar explicar aqui por que eu acredito que o lucro deve ser o principal objetivo de uma empresa. Nossa, né? Talvez vai passar, eu sei que vai passar na cabeça de muita gente, mercenário, só pensa em lucro, só pensa em dinheiro. Enfim, isso é comum, né? As pessoas acham que empreender, ou que o empresário ele só pensa em dinheiro. Mas se uma empresa não dá lucro, se uma empresa não tem como objetivo dar lucro, essa empresa não tem como se desenvolver, essa empresa não tem como investir nas pessoas, essa empresa não tem como fazer ações sociais, essa empresa não tem como ajudar outras pessoas, essa empresa não tem como crescer. Então, vamos deixar de lado um pouco essa questão do dinheiro e focar no que a empresa pode fazer ou não, se ela tiver ou não tiver lucro. É muito bonito, né, a gente, e não está errado, né, a empresa ter propósito, a empresa ter uma missão, ela precisa disso, ela precisa, isso tudo é meio para ela atingir o lucro, ela precisa engajar as pessoas, ela precisa ter uma visão clara de futuro, mas no fim do dia, o objetivo que uma empresa tem que perseguir é dar lucro. Se ela der lucro, a vida dela vai ficar mais fácil. Ela consegue contratar, treinar o time, promover o time, ela consegue premiar o time, ela consegue crescer, comprar novos ativos, se desenvolver, vender novos clientes, enfim, tudo parte do lucro. Uma empresa que não tem esse foco de gerar lucro, ela está fadada a estagnar ou até morrer. Mas tem as empresas sem fins lucrativos, né? Talvez você possa estar pensando. No meu entendimento, até essas empresas precisam dar lucro. Porque tem vários destinos para o lucro de uma empresa, né? Uma empresa privada, o destino do lucro é para reinvestir no negócio e para distribuir para os sócios, para os acionistas. Numa empresa pública, é para reinvestir. Numa ONG, é para reinvestir no projeto social, é para alcançar mais pessoas. Então, se uma empresa não dá lucro, ela não consegue ajudar outras empresas, seja ela pública, seja ela uma ONG, sem fim. É curioso, né? Quando fala de ONG que é sem fins lucrativos. Eu não entendo assim, eu entendo que ela tem que dar lucro, sendo que esse lucro vai ser reinvestido e transformado em uma ação social. Bom, mas o que é lucro então? Tem uma definição muito simples, eu aprendi lá acho que na faculdade, que lucro é igual a receita menos despesa. Simples, né? Fácil. Lucro é igual a receita menos despesa. Na matemática, na teoria, lá na faculdade, e até no DRE, né? Quando você fecha o seu DRE, qual o resultado do lucro de uma empresa? Receita, despesa, custos, despesas, lucro. Na teoria é muito simples, né? Mas o lucro, para chegar no lucro, você tem uma estrutura, você tem um processo aí gigantesco para fazer isso acontecer. Então, eu separo assim em três grandes blocos para a gente pensar em lucro. Porque pensar em lucro, receita menos despesa, é muito teórico. É muito teórico. Para a realidade das empresas, para o dia a dia das empresas, você tem que olhar a empresa como um todo. Eu separo em 3 grandes blocos e abaixo desses blocos você tem N áreas, atividades, obrigações para você efetivamente chegar no lucro. E eu chamo esses três grandes blocos de GGV.
Esses 3 grandes blocos eu chamo de GGV. Mas o que é GGV, Tony? Tá falando GGV, eu não entendo disso, não sei o que é isso. Traduz para mim GGV. Então GGV é, primeiro, gente. Você precisa de gente. Não importa o tamanho do seu negócio, o negócio é sobre gente. O segundo G é sobre gestão. Uma empresa precisa de gestão. Eu já vou falar tudo que tem abaixo disso, né? O que uma empresa tem que fazer, né? O que ela precisa movimentar, envolver para gerar lucro. O que você acha que é o V? GGV. Precisa de gente, precisa de gestão e precisa do quê? O que mais uma empresa precisa para ter lucro? E V, uma empresa precisa de venda. Vendas. Uma empresa precisa de vendas. Então, abaixo desses 3 grandes pilares, aí a gente pode desdobrar o pilar de gente. Gente, nós estamos falando de liderança, como que você lidera. Nós estamos falando de desenvolvimento, desenvolver pessoas. Nós estamos falando de treinar essas pessoas. Nós estamos falando de, principalmente dentro de uma empresa, uma dor crônica, não só dentro da empresa, mas uma dor crônica às vezes até dentro de casa, até dentro de uma família, dentro de casa, dentro das empresas, nos grupos de WhatsApp. Comunicação. Comunicação é hoje, na minha opinião, o maior desafio das empresas. Por que desafio e por que comunicação? Primeiro, a falta dela. Quando você não comunica, você dá espaço para que as pessoas interpretem da forma que elas entenderam determinada situação. Se você não comunica bem, se você não é claro, a pessoa também pode interpretar aquilo de forma errada. Comunicação não gera o engajamento do time, das pessoas, que é necessário, que é fundamental para atingir lá em cima, quando a gente fala de lucro. Se eu quero chegar no lucro, se o objetivo principal de um negócio é lucro, como é que eu vou fazer isso sem gente? Sem treinar gente, sem comunicação, sem liderança. Então o pilar gente, ele é fundamental dentro desses 3 pilares. Bom, mas qual é o mais importante? Não tem, é um conjunto, uma empresa é uma engrenagem. Então se a gente começar a separar o que é importante do que é menos importante, é uma engrenagem. No carro é mais importante o pneu ou o motor? Talvez você diga que é o motor. Ok, tira os pneus, tira as rodas fora desse carro. Adianta ter um motor? Então separar o que é mais ou menos importante na empresa é relativo. Uma coisa depende da outra. Lógico que o pneu custa 10 mil e o motor milhões pela complexidade, mas um complementa o outro. Na empresa também. No GGV, nos pilares, gente, gestão e vendas, um complementa o outro. Sem o outro, você não atinge o objetivo, o resultado que você quer atingir. O segundo pilar é gestão. Se você quer, se o objetivo da empresa é ter lucro, você precisa de gestão. O que é gestão? E o que está aqui dentro? Aqui tem muita coisa aqui dentro. Gestão, nós estamos falando de finanças, nós estamos falando de RH, nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de operação, nós estamos falando de tributário. Muitas vezes nós estamos falando de lucro e o tributário, ele é o fiel da balança entre a empresa ter lucro e não ter lucro. Principalmente no Brasil, onde o nosso modelo tributário é muito complexo. Então, se você não tiver uma boa estratégia, uma boa orientação, uma boa consultoria na área tributária, certamente você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de aumentar o seu lucro ou, eventualmente, até tomando prejuízo, porque não tem uma boa estratégia tributária. Então, esse é o segundo G, do G de gente, G de gestão, e o V de vendas. Vendas, e aqui dentro de vendas a gente vai falar de vendas e marketing. Essas duas palavrinhas que dentro das empresas ainda não são áreas, digamos que tão entrosadas que deveriam, né? Inclusive tem um termo, né, que se usa nas empresas que é o mismarketing,
que é a junção de marketing com vendas, né? Vendas seria sales em inglês, então por isso que é o Smarketing. Smarketing seria a junção dessas duas áreas numa mesma área. Porque o que elas fazem, né? Para o comercial ter sucesso, ele precisa do marketing. O marketing é quem vai promover o produto ou o serviço, o marketing é quem vai atrair os potenciais clientes, o marketing é quem vai posicionar a marca na cabeça, na mente do nosso cliente, do nosso consumidor. Então, se marketing e vendas não estão muito entrosados, eu diria que juntos, inclusive, você não tem o máximo potencial extraído aqui desse pilar, que é vendas. E vendas é o motor. Eu diria que vendas é mais do que motor, é o pulmão da companhia. Se você não vende, imagina que você não tem ar. Como é que nós ficaríamos se nós não tivéssemos ar para respirar agora? Se acabasse o ar, o que aconteceria? Em alguns minutos, talvez alguns em horas, né, aqueles que treinaram para isso, sobreviveriam. Mas em minutos, sem ar, acabaria a vida. Para uma empresa, vendas, ela não vai acabar na mesma velocidade, uma empresa que não vende, não vai acabar na mesma velocidade que o ar para nós. Mas ao médio prazo, a médio e longo prazo, isso tende a acabar com a empresa. Então, vendas é um pilar fundamental dentro dessa cadeia, né? Dentro desses blocos aqui que nós estamos falando de gente, gestão e vendas. É um pilar fundamental para que a empresa possa continuar o seu processo de desenvolvimento, continuar alavancando receita, continuar alavancando lucro. Claro que o lucro não vem só da venda, né? Agora, sem venda, não tem nem chance de você ter lucro. Esse é o ponto. Acho que isso é fundamental. Sem venda, você não tem nem chance de fazer o lucro. E aí, dentro de vendas, junta marketing e vendas, você tem que olhar para algumas competências dentro de vendas para que ela aconteça. Primeira coisa é você olhar para dentro e identificar o que você vende. Qual produto e serviço? Quais são os atributos, os diferenciais, as vantagens, as desvantagens, inclusive as desvantagens, você precisa saber quais as desvantagens do seu produto ou serviço em relação ao mercado, para que você possa posicionar o seu produto e trabalhar de uma forma proativa em cima dos pontos que você precisa melhorar e explorar de uma forma positiva aqueles pontos de diferencial do seu produto ou serviço. Então, olhar para dentro. Segundo, você precisa entender qual é o seu cliente. Quem é o seu cliente? As empresas erram muitas vezes em querer vender para todo mundo. Nem a Apple, que é a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, vende para todo mundo. Tem pessoas que não compram Apple, que não gostam de Apple. E está tudo bem. Ela sabe quem é o cliente dela, ela sabe quem é o público dela. Qual o perfil ideal do meu cliente? Desenhe o perfil, escreve o perfil ideal. Bom, se eu tenho uma loja de roupa feminina, qual é o perfil ideal do meu cliente? Eu não vou vender. O perfil ideal são mulheres. Quer dizer que homem não compra? Compra. Compra para presente, enfim, compra por alguns motivos. Mas não é o cliente ideal. Eu não vou mirar a minha força de vendas, a minha força de marketing para mostrar, para anunciar, para chamar a atenção de homens. Eu vou chamar a atenção de mulheres. Se eu vendo serviço e o meu serviço é voltado para o agro, então eu vou focar o perfil do meu cliente é do agro, então eu não vou vender para uma indústria química, eu não vou vender para uma transportadora, eu não vou vender para uma indústria, uma confecção, eu vou focar porque eu vendo para o agro. Então é definir o perfil ideal do cliente. Esse é um outro erro comum que as empresas cometem. Elas querem vender para todo mundo. Mas quanto mais gente eu chamar a atenção, melhor. Não. Você está gastando energia, e energia é dinheiro, para atrair muita gente que não vai converter, que não vai comprar de você, porque não é o perfil do seu consumidor, do seu cliente. Então, define o produto, pontos fortes, fracos, define o perfil do cliente ideal. Uma vez feito isso, você tem que olhar para as pessoas. Falando de gente, mas especificamente agora, dentro do comercial, você tem que olhar para gente, você tem que olhar para as pessoas, você tem que buscar pessoas alinhadas com o seu produto ou serviço, você tem que
treinar essas pessoas, você tem que avaliar essas pessoas e você tem que acompanhar. Né? Se você tem um vendedor, se você tem alguém na área de marketing, você precisa desenvolvê-las de forma que elas estejam entregando e conectadas com o seu produto ou serviço. Porque muitas vezes as empresas cometem o erro, né, de preciso vender mais. Aí contrata um vendedor, isso é muito comum, né? Contrata um vendedor, dá uma pastinha para ele e manda vender. Ou dá um telefone para ele e manda ligar para vender. Muitas vezes ele não sabe, ainda não sabe quais os diferenciais do produto, você não treinou ele. Ele não conhece o cliente, então ele sai querendo vender para todo mundo, porque você não treinou ele, não falou para ele quem é o cliente ideal, para quem você quer vender. E aí ele sai querendo vender para todo mundo, gastando tempo, energia, o seu dinheiro, o salário que você está pagando, sem retorno nenhum. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, o que você faz? O que nós fazemos enquanto empresários ou donos de negócio? Ah, essa pessoa não serve, vou contratar outra. Aí você contrata outra e comete o mesmo erro. E aí volta o ciclo novamente. Ele começa a fazer, ele não sabe qual é o produto, não sabe quem é o cliente ideal, fica mais um período, não vende, não performa, e você troca e fica esse ciclo vicioso, negativo dentro da empresa. Então, escolher as pessoas certas, treiná-las, capacitá-las e acompanhar. Esse é o pilar de gente dentro de comercial, dentro de vendas. Você precisa ter gente qualificada, treinada, sabendo o que vai vender e para quem vai vender. Um outro pilar importante dentro de vendas é o planejamento. Então nós falamos em planejamento dentro de gestão, mas dentro de vendas essas necessidades elas se cruzam, né? Então você precisa de planejamento em vendas, você precisa de planejamento em operação, precisa de planejamento em marketing, precisa de planejamento em RH, você precisa de planejamento para tudo na empresa. Mas aprofundando aqui dentro de marketing e vendas, você precisa de planejamento para vendas. E o que você precisa para planejar? Primeiro, você precisa definir metas. Uma empresa que quer lucro e para ter lucro ela precisa vender, ela precisa ter metas. Então defina metas para o seu negócio, defina metas para a sua área de vendas, defina metas de crescimento e não basta apenas definir metas. Você precisa definir como é que você controla essas metas, como é que você acompanha essas metas. Então, definir alguns indicadores para saber se você está chegando, né, próximo do que você planejou é fundamental, né? Porque não adianta criar um monte de meta e também não consegue acompanhar, não consegue medir e tem a meta por ter. Então não é esse o objetivo. Dentro de vendas você precisa ter meta. Até porque vendedor é movido a metas, né? O vendedor é movido por resultado, por vendas, e vendas ela acontece através das metas. Como é que eu defini o perfil, defini meu produto, treinei meu time, tenho metas. Agora como é que eu chego? Essa é uma grande pergunta e um grande desafio das empresas. Tá, mas como é que eu encontro o meu cliente? Já defini o perfil, mas como é que eu encontro? Como é que eu chego até ele? Como é que eu faço ele vir até a minha empresa? E aí você precisa, aí é o famoso funil de vendas, né? Começa lá na geração de leads, qualificação, proposta, negociação, fechamento e o onboarding do cliente. Mas como é que eu encontro ele? Para pôr lá no topo do funil. Lá no topo do funil, lá na geração de leads. Como é que eu gero leads? Como é que eu encontro meus clientes? E aí você tem 2 caminhos para gerar leads. O que a gente chama de inbound e o que a gente chama de outbound. O outbound é você, a empresa, nós, irmos atrás do cliente, com base no perfil ideal, com base no mercado que eu quero atuar, eu vou atrás desse cliente. Como que eu vou atrás? Bom, aí tem N formas, né? Você pode ir atrás através de feiras, listas de expositor de feira, associação comercial, associação do seu segmento, tem empresas, LinkedIn, por exemplo, tem empresas que fazem só isso, que você dá o perfil e eles geram listas de prospecção para você. E o outbound, com base nessa lista, o que você faz? Você pega e liga. Simples assim. Você vai ligando, ou você manda e-mail, hoje já tem várias automações, enfim. Então, todo mundo aqui deve receber um monte de e-mail por dia de gente querendo vender, querendo marcar reunião, oferecendo um produto, oferecendo um serviço. Isso é outbound. As empresas estão prospectando ativamente os seus potenciais clientes, com base no perfil ideal do cliente, com base no seu produto. Então essa é uma forma. A outra forma é o inbound. O inbound aí é o trabalho do marketing. Por isso a importância de comercial e marketing está muito junto. É uma área só. O inbound ele vem quando o marketing trabalha para atrair a atenção desse
desse prospect, desse lead. Então, o marketing trabalha com campanha, seja na rede social, revista, feira, N frentes e oportunidades. O marketing trabalha para atrair a atenção, seja oferecendo um produto diferenciado, seja simplesmente gerando valor para aquela pessoa, mostrando um case, enfim, tem várias formas de fazer o inbound, mas o inbound nada mais é do que chamar a atenção do lead, do prospect, para que ele venha até a empresa, por isso é inbound. Quando a gente vê algum anúncio, alguma coisa que chama a nossa atenção na rede social e eu quero aquilo, ou eu quero saber mais sobre aquilo, eu vou lá e clico na tela, clico naquele botão e quero saber mais. O inbound é isso. Uma vez que eu clico em quero saber mais, eu entro para a lista da empresa e a empresa passa a se relacionar comigo. É isso que o inbound faz. Ele traz os leads interessados que foram atraídos por alguma coisa que a empresa faz ou ofereceu. Então, como é que eu gero oportunidades? Indo atrás, outbound, ou com marketing no inbound, trazendo leads que se interessaram pela empresa. E para gerar lucro, eu falei aqui do GGV. 3 grandes blocos, que é gente, gestão e vendas. E dentro de vendas, a gente falou da estrutura mínima necessária para uma empresa vender. Uma empresa que não tem vendas é como um carro que não tem motor. Ele está pronto para decolar, mas ele não tem motor. Uma empresa sem vendas, ela está pronta, ela tem todas as áreas e tal, mas ela não tem vendas, ela não vai decolar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá um joinha aí, compartilha essa live e para a próxima semana chama mais alguém